Amém. Amados, que alegria, é uma grande alegria. Hoje eu estou empolgado de novo em compartilhar algo que o Senhor tem há algum tempo já conversado e gerado no meu coração, e o Senhor tem nos últimos anos da minha vida, o Senhor tem me transformado de dentro para fora, por completo. E Ele tem feito coisas na minha vida que eu não sei nem explicar. E porque tem momentos que não tem nem como explicar, nem o que explicar, o Senhor só faz. Então, a gente às vezes vai ter dúvida de um monte de coisa. Nós temos dúvidas de um monte de coisa aí. Quando eu subi aqui, eu subi com um monte de dúvidas, sabendo se eu ia falar o que tinha para falar, se o Senhor ia mover, se não ia, se ia dar para entender, se não ia dar para entender. Nós temos dúvidas de um monte de coisa. E é normal, é natural nós termos dúvidas, nós somos seres humanos. Mas uma coisa que nós não podemos fazer, apesar de termos muitas dúvidas, nós não podemos duvidar de quem nos chamou. Embora nós tenhamos muitas dúvidas de como será a nossa vida, nós não podemos duvidar de quem nos chama pelo nome e de quem nos toma como filhos, de quem nós somos e de quem é Jesus e quem é o nosso Pai. Essa é a única dúvida que não pode ter. Porque no momento que a gente tem essa dúvida, as coisas começam a afundar. Então não há nenhuma forma de um filho de Deus ser um fracassado na vida. Não há. Não há como um filho de Deus chegar no fim da vida dele e ele olhar para a vida dele e dizer: minha vida foi um fracasso. Não há. Se ele chegou no final da vida e a vida dele foi um fracasso, ele era só um religioso. Porque por mais que a gente tenha muitas dúvidas, a gente não duvida de quem Jesus é e quem nos chama. Nós temos a certeza de que os planos deles não se frustram. Porque os planos do Senhor na nossa vida nunca se frustrarão. Os meus planos se frustram todos os dias. Os meus planos, aquilo que eu planejo para a minha vida, se frustra todo dia. É por isso que vem as minhas dúvidas do que está acontecendo, para onde eu vou, o que eu faço, como eu vou, como eu faço, o que eu faço ou como eu faço. Porque eu sei que os nossos planos se frustram, mas os planos de Deus não. Os planos de Deus jamais se frustrarão na sua vida, e nem na minha, e nem na nossa, e nem na igreja, e nem na vida da igreja, de ninguém. Agora, os meus planos, eu posso olhar para eles e quando eles começarem a dar errado, eu posso orar e dizer: essa oração é talvez perigosa, mas ela é boa. Jesus, está dando errado. Se for um plano para ser frustrado, desgraça de uma vez, porque eu prefiro viver os teus planos que não se frustram. Então eu olho para os meus problemas e digo: Senhor, se é para dar problema, então que desgraça tudo de uma vez, para que eu possa voltar para a direção, para o caminho, olhar para o Senhor, ouvir sua voz, sentir o Senhor e ver que Ele controla a minha vida e os meus planos. Nós estamos na quinta governe. Não, só se ouvi só um amém. Nós estamos na quinta governe. E nós aprendemos a governar sobre a vida e não sobre ter controle sobre ela. Porque toda vez que eu quero ter controle sobre a minha vida, o meu plano se frustra. Agora, quando eu entendi que o controle não é meu, doutora Cláudia, por mais que os planos venham a continuar se frustrando, a gente olha para frente e vê Jesus. E vê Ele olhando para nós dizendo: vem, meu filho, que eu estou te chamando. Vem, que eu quero você perto de mim. Volta para o caminho. Não desvia por causa das circunstâncias. Governa sobre elas. Passa sobre elas. Anda sobre elas. Mas não desvie o olhar, não desvie o ouvido. Tenha a sensibilidade de enxergar o problema e ver que Jesus também está lá, com o plano na mão, com o livro da sua vida, da história da sua vida, dizendo para você: meu filho, os meus planos são melhores que os seus. E eu preciso que você os viva, porque são os meus pedidos para você, não os seus para mim. Porque essa é a postura de um filho de Deus. A gente vai sempre para as nossas orações para pedir tudo que a gente quer, mas a gente nunca ora e diz: Senhor, o que tu vai pedir de mim hoje para eu fazer? E aí nos pedidos que Ele tem para nós, às vezes tem um monte de pedido lá, com coisa boa para entregar para nós,
para que a gente possa compartilhar e dar destino para aquilo que Ele nos dá, mas enquanto está com a gente, Ele nos deixa desfrutar. É por isso que eu falo, amado, a minha vida não é mais minha, mano. Meu carro não é meu, minha casa não é minha. Porque se Ele me pedir, eu vou ter que dar. E se eu sei que Ele já me deu uma vez, Ele vai me dar de novo. Porque o plano dEle não se frustra sobre a minha vida. Porque é Ele quem faz, Deus faz. Não é a força do meu braço. Não é a minha inteligência, minha habilidade. Não é a minha habilidade de ser pescador que vai me fazer andar sobre as águas. Não é, definitivamente não é. Então, amado, nós vamos falar sobre dúvida, mas eu quero falar sobre a pequena fé de Pedro, nas mãos de um grande Salvador. A gente vai ver lá em Mateus 14, versículo 22, a gente vai ver algumas coisas acontecendo. Eu gosto de falar que Deus é diretor de cinema. Deus, Ele é diretor de cinema, então Ele monta a cena do jeito dele, porque o controle é dele, Ele faz o que Ele quer. Então Ele monta a cena do jeito dele, com os elementos que Ele quer, para nos ensinar a viver. Então Jesus não quer resolver o meu problema, e também não quer resolver o meu plano, que eu achei que era perfeito para a minha vida. Mas Ele quer me resolver e me fazer voltar para o plano dele. Porque Ele quer me resolver. Então Ele vai usar um monte de elemento em volta da nossa vida, para fazer a gente ter a sensibilidade de voltar para o plano, enquanto a gente está insistindo e batendo em portas erradas. Então a gente vai ver em Mateus 14, 22, dizendo logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que eles entrassem aonde? No bar. Essa aqui é a cena mais famosa de Pedro, que Pedro andou sobre as águas. Então a gente toma isso aqui como um milagre do Pedro, doutora Ana, andar sobre as águas. Só que olha só que interessante isso aqui. Porque Jesus, Ele manda os discípulos entrar no barco e ir para o mar. Então se Ele manda os discípulos entrar no barco e irem para o mar, Jesus estava dando de bandeja para eles um problema. E eles não tinham nem noção. Porque Jesus sabe o que Ele faz, amado. Eu não sei o que eu faço. Muitas vezes, agora Ele sabe. Ele colocou os discípulos no meio de uma tempestade. Foi Ele que impeliu os discípulos para passar por onde? Por uma circunstância ruim. Por um momento ruim. Por um desafio de uma tempestade que iria sobrevir sobre eles. Então Ele insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto Ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Parêntese, isso aqui é a importância de nós também vivermos vida em família, mas também nós temos o nosso momento com Deus, para sermos alimentados por Ele e podermos alimentar os nossos irmãos. Então Jesus foi para o monte orar. Ao anoitecer Ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Às vezes a gente olha para as circunstâncias da nossa vida e a gente não consegue ver Jesus lá dentro. E a gente não consegue entender que existem coisas na nossa vida que acontecem, que é Jesus dizendo para nós que o controle da nossa vida não é nosso, mas que a gente pode de verdade vivermos a nossa filiação com Ele, para que a gente possa governar no meio das circunstâncias que às vezes Ele nos apresenta. Porque a gente meio que criou na cabeça que Deus, o cara que se tornou crente, o cara foi para a igreja, se tornou crente, nenhum problema mais pode acontecer com ele. Agora nós somos especiais. Agora nós somos aqui, ó, contra problema, anti-problema. Ser anti-problema é ser anticristo também. Porque Jesus usa os problemas da nossa vida para nos ensinar a viver ela. Porque Ele é um pai, e um pai não vai passar a vida dele resolvendo o problema do filho. Ele vai ensinar o filho a viver. Então tem problema que acontece com a gente, para que a gente aprenda a governar e viver a nossa vida, entendendo que o controle não é nosso, mas o governo é. Então tem circunstância na nossa vida que a gente vai passar, tempestade, dia mau, o pau quebrando, amado, mas a gente governa em paz e descansado, porque o papai cuida de nós, porque Jesus está lá, um pouquinho mais à distante do barco, esperando a gente para quê?
para encontrar com a gente. Então a gente não pode ser anti-problema. Não dá para ser. A gente precisa olhar para os problemas da nossa vida e ver que Jesus está lá esperando nós. Esperando a gente chegar. Sabe por quê? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Não foi eles que foram até Jesus, amado. Jesus é quem vem até nós. Jesus é quem se apresenta para nós no dia mau. Porque foi Ele quem nos amou primeiro. Porque foi Ele que se entregou primeiro. Porque nenhum de nós, nem hoje, nem há 2000 anos atrás, dava conta de se salvar. Então é Ele quem nos ama primeiro. Então é Ele que chega até nós, para que chegando perto da gente, a gente consiga ver Ele no meio da circunstância, no meio da situação. Seja o dia bom ou seja o dia mau, não importa. Aprender a governar sobre tudo e sobre tudo que acontece, seja de bom ou de ruim. Então no dia mau e no dia bom, Jesus está sempre lá. Ele nunca nos deixa. Embora a gente ache que a gente esteja sozinho, embora a gente ache, tenha a impressão de que ninguém mais está aqui com a gente, como se agora nós estamos abandonados, rejeitados, porque o pecado, a força do pecado gerou isso em nós, tirou de nós a paternidade que nós tínhamos. Então tudo para nós é um sinônimo de quê? De uma rejeição, de um abandono, de uma solidão. E às vezes o problema vai aparecer para que a gente consiga entender que Jesus está lá, pronto para preencher todo e qualquer vazio da nossa vida, para preencher todo e qualquer caminho errado, para consertar os nossos caminhos, para nos trazer de volta. Ele é a vereda dos nossos caminhos, é Ele quem coloca a nossa vida no eixo, a partir do momento que a gente permite Jesus o quê? Chegar até nós. E Ele vem, Ele sempre vem. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando eles viram Jesus andando sobre o mar, ficaram o quê? Aterrorizados. Porque às vezes o problema da nossa vida é tão grande, a crise da nossa vida é tão grande, as dificuldades, a dor, o sofrimento, a tristeza, o abandono, a rejeição, a dívida, os problemas são tão gigantes que a gente carrega uma pilha de crença. A gente vai carregando, a gente vai tentando suportar, mas a gente não consegue, sozinho não conseguimos. E a gente vai carregando esse monte de coisa. E às vezes Jesus se apresenta para nós e a gente está tão embaçado, a gente está com a visão tão embaçada, a gente está com a cabeça tão focada no problema, tão focada no pecado, a gente está com a cabeça tão distante daquilo que o Senhor está tentando fazer na nossa vida e se apresentar para nós, que a gente vai olhar para Ele e vai achar que a ajuda que Ele quer oferecer é uma assombração. Às vezes a gente vai olhar para toda a crise da nossa vida e a gente não vai conseguir enxergar Jesus lá, e a gente vai olhar e vai ver um monte de fantasma. A gente olha para as nossas dúvidas, todas as dúvidas que nós temos, porque aqui eu duvido que eles não estavam cheios de dúvida ali. Será que nós vamos morrer? Será que não vamos? Não sei que quem já pescou e já passou por uma tempestade em alto mar, mas o negócio é brabo. Eles eram pescadores, eles sabiam o que estava acontecendo. A tempestade era real. Era real ou não era? O problema não é real? O problema é real. A dor não é real? O desafio não é real? Mas a pergunta que eu faço é: será que é de verdade? Porque a gente confunde o que é real com o que é de verdade. Quer ver? Um cheque sem fundo é real, mas é de verdade? Não é. Então a gente às vezes confunde as coisas que são reais. Quer ver? Tem um monte de problema, Igor, que acontece, que você fica ali, são problemas reais. Problemas reais. Mas quando você chega lá no dia de amanhã, que você estava preocupado com esses problemas, e eles não acontecem, eles eram de verdade? Quem aqui já se preocupou com um monte de coisa que quando chegou no dia, o problema não aconteceu? Tem alguém que já? Ou é só eu? Você não conseguiu entender o que eu estou falando, gente? Não. Então, a dúvida gera isso. Faz a gente olhar lá para os problemas e olhar e achar que eles são reais. Aí vem assombrar a gente.
Aí até a ajuda que a gente achava, que a gente deveria olhar e ver que é Jesus nos ajudando, a gente acha que é mais um fantasma. Fantasma é real, gente? Não, mas ali diz que eles viram fantasma. Você está dizendo que é fantasma, então é real. Agora é de verdade ou não? Eu acredito em fantasma, deve ter fantasma. Será que não tem? Não sei. É real, mas é de verdade? Agora quem que é a verdade? Jesus é a verdade. Ele é real e é de verdade, Igor. Ele é real e é de verdade. Então no meio do problema, a verdade sempre aparece. Para mostrar para a gente que tem um monte de problema que a gente acha que vai acabar com a nossa vida, mas não são de verdade. A tempestade era real, mas o dono da verdade, o dono do plano, estava ali. E numa palavra, ele para qualquer mar. Agora a gente só precisa aprender a governar sobre esse negócio. A gente precisa aprender a olhar com os discípulos e ver que tem momento que Jesus aparece para nós no meio da tempestade e não é um fantasma, é o socorro, é a segurança para que a gente passe por qualquer tempestade da nossa vida em segurança, porque Jesus está dizendo o quê? Vem, 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 sai do barco, vem. Aí imediatamente Jesus disse: coragem, meu filho, coragem. Sou eu, não tenho o quê? Não tenho o quê? Não tenham medo. Não tenham medo. Medo é uma semente que germina em qualquer asfalto. Até no asfalto ela germina. De tão tamanho desgraça que é o medo na nossa vida. Medo que nos faz olhar para o problema e não ver que Jesus está lá, e a gente acha que é mais uma assombração para nos prejudicar. Aí olha que interessante, quando Jesus falou que era ele, sabe o que o Pedro fez? A primeira coisa que Pedro fez não foi pedir para que Deus acalmasse a tempestade. A primeira coisa que Pedro fez não foi pedir para que ele parasse o vento. A primeira coisa que Pedro fez não foi pedir para que Deus resolvesse o problema dele. A primeira coisa que Pedro fez não foi se vitimizar para o Senhor, dizendo: Senhor, eu vou morrer. Senhor, meu Deus, estou passando por uma crise aqui, me ajuda, porque senão eu estou lascado. Não foi. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não teve um posicionamento de vítima. E esse é o nosso problema, porque a gente vive num país que é o país das vítimas. Todo mundo dá conta de se fazer de vítima para alguma coisa. Ou é só eu? Só eu? Ou não? Alguém conhece aqui aquele amigo vítima, que toda vida é a vítima de todo rolê do negócio? Tudo que acontece é tudo com ele, é só com ele, o problema dele é maior que todo mundo. A tempestade dele é 300 vezes maior que a tempestade de qualquer um. Sabe? Esse posicionamento de vítima é um posicionamento de quê? De escravo. Porque todo escravo é vítima. E o que o Senhor quer fazer com a gente é mudar nossa mentalidade. Ele precisa transformar a nossa mente. Mudar a mentalidade de um escravo, vítima, que é vítima de tudo e de todas as consequências da sua vida, de todas as circunstâncias de que vive, para uma mentalidade de um filho que não se posiciona como uma vítima no meio do problema quando Jesus se apresenta e fala que Ele está lá. Porque Jesus sempre vai se apresentar para nós no meio do problema e vai dizer: sou eu. Agora, qual que é o posicionamento que eu estou tendo? Eu vou chegar lá, eu vou orar, eu vou dizer: Senhor, meu Deus do céu, e agora? Me ajuda, eu estou morrendo. Para o mar, para a tempestade. Não, ele olha, ele fala assim: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu andar no meio da minha tempestade. Deixa eu governar no meio da minha tempestade, caminhar sobre o meu problema, caminhar sobre as minhas crises, caminhar sobre as circunstâncias ruins da minha vida, sobre as tempestades, as ondas batendo, o vento chacoalhando. Deixa eu governar e chegar perto do Senhor, porque ficar dentro do barco e o Senhor acalmar qualquer tempestade não é melhor do que eu passar por qualquer tempestade do teu lado. Então deixa eu passar no meio da tempestade e deslizar assim, um jet ski, vai para dentro, pertinho de Jesus, amado. Então é isso que Pedro faz, um posicionamento de quem?
De quem governa. De quem entendeu que por mais que possa ter dúvida do que e do como, eu não vou duvidar de quem Jesus é. Porque Ele está sempre perto de nós. Aí Ele fala: deixa eu ir pertinho do Senhor. Deixa eu andar aqui, ó. Olha a ousadia de Pedro, a ousadia do cara, mano. Deixa eu andar sobre as águas, já que você está andando também. Isso é o modelo do filho. Isso não é o modelo do filho, não é para eu seguir e aprender com você? Então deixa eu aprender a andar sobre as águas também. Porque o andar sobre as águas talvez não foi o maior milagre de Pedro. Porque todo filho de Deus talvez possa andar sobre as águas. Porque Jesus é o modelo do filho. Ah, mas ele era Deus. Mas é um modelo, continua sendo o modelo do filho, que se despojou da sua glória para viver na carne na nossa vida. Então, no meio do problema, amado, pede para ele um jet ski. Para você passear no meio da tempestade. Com ele. Olhando para ele, Jefferson. Olhando para ele. Ouvindo a voz dele. Aí Jesus falou o quê? O que Jesus falou? Pedro disse: deixa eu ir para perto do Senhor. E Jesus deu um sermão nele. Jesus olhou para ele e falou assim: não, primeiro você vai lá, você pede perdão, reza aí um Pai Nosso, 5 Pai Nossos você vai ter que rezar, para você ser perdoado, e agora você chegar perto de mim. Foi isso que ele fez? Não, vai lá e faz uma consagração 3 dias, para você ficar puro, santificado, para chegar perto de mim. Foi isso que ele fez? Não, não foi mesmo. Sério que não foi? E por que a nossa religiosidade acha que para chegar perto de Jesus, a gente tem que fazer um monte de coisa mirabolante? A gente tem que se lavar, a gente tem que se limpar, a gente tem que se santificar, sendo que quem faz isso é Ele em nós, não sou eu não produzo santificação, é o Senhor quem nos santifica. Então eu chego perto dEle para ser o quê? Para ser limpo, lavado, remido pelo sangue que nos perdoou. É chegando perto dEle. Então essa cabeça de escravo, de mentalidade religiosa precisa ser arrancada de nós. Porque é chegando perto do Senhor que a gente pode usufruir de tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Porque é Ele quem nos limpa. É Ele. Eu não tenho nada que eu possa fazer para ser mais amado por Ele, do amor que Ele já me entregou na cruz. Não há nada que a gente possa fazer para sermos mais filhos de Deus do que o sacrifício que Ele fez por nós, amado. Não há. Então Ele diz: vem, apesar da tempestade. Passeia no meio da tempestade. Posicionamento de filho de Deus. Sem vitimismo no meio do problema, mas olhando e vendo que o Senhor está lá, dizendo: vem. Vem lá. Caminha, anda. Aí olha. Aleluia. Tá? Você é bravo, JP. Te amo. Aplauda o JP. Esse menino vale ouro, esse menino. Amém. Jesus diz: vem. Aí Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de quem? Porque Pedro entendeu que estar protegido dentro do barco não é melhor do que passar pela tempestade em segurança para caminhar e andar ao lado de Jesus. Ultrapassar e atravessar a tempestade é melhor do que ficar dentro do barco protegido. E a gente acha que Deus vai nos proteger de todo o mal.
Não, Ele vai dar segurança para a gente passar pelo dia mal. Ele não vai nos proteger. É igual o capacete da engenharia. Tem algum engenheiro aqui? Tem não? Ó, como é o seu nome, meu amigo? Leandro. O capacete da engenharia, você bota o capacete, tem o capacete amarelo, tem os capacetes brancos. Os capacetes amarelos estão sempre trabalhando, os brancos estão sempre conversando, já viu? É assim, eu sei que é assim. Os amarelos é os peão, estão trabalhando. Os de capacete branco são os engenheiros, mestre de obra, né? Estão sempre conversando. Você só vai tudo no celular conversando, sei como é que é. Quando você bota um capacete, esse capacete te protege de um tijolo cair na cabeça. Você botou o capacete, agora o tijolo não cai mais. Não? Ah, mas ele te dá segurança para passar pela tijolada em segurança, sem sofrer dano nenhum. Ah, agora eu entendi. Então Deus não vai proteger a gente do dia mal, mas Ele vai dar segurança para a gente passar pelo dia mal, andando sobre as águas, sem sofrer dano nenhum, amado. Então a gente vai para as nossas orações, a gente fica, Deus não me deixa passar pelo dia mal, me protege, sendo que Ele está tentando te fazer entender que você governa sobre o dia mal. Ele te dá a segurança para passar por ele, sem sofrer dano nenhum. Aí a gente começa a entender Davi, quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. É isso que ele diz. E agora a gente pode o quê? Doutor Leandro, engenheiro é doutor também, né? Depende, mas chama. A gente pode entender, aí ó, se fizer doutorado, mas tem advogado também, é só se fazer, médico também, mas todo mundo chama. Então, Leandro, o capacete não nos protege de tomar uma tijolada na testa, mas nos dá a segurança de que quando o tijolo vier, não vai sofrer dano nenhum. Amém? Glória a Deus, amado. Por isso que na armadura de Deus tem um capacete, que é para livrar a gente das tijoladas, para não passar por ela em segurança. Porque o tijolo vem, amado, tem hora que vem com força na nossa cabeça, mas o Senhor não deixa sofrer dano nenhum. Amém? Aí ó, Pedro saiu do barco, do lugar da proteção dele, do lugar do conforto dele. Pedro saiu de dentro do barco, que ele entendeu que caminhar no meio da tempestade para chegar perto do Senhor era muito melhor do que ficar dentro de um barco longe de Jesus, sofrendo toda a sua tempestade. E aí a gente vai ver que quando ele começou a andar sobre as águas, ele foi na direção de Jesus, ele reparou no vento, ele ficou com medo e, começando a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Talvez a oração mais curta da Bíblia. Senhor, me salva. Sem se vitimir. Olha só o que o povo de Israel fez. Por que você tirou nós do Egito para morrer aqui no deserto? Foi isso que Pedro falou? Por que você me tirou de dentro do meu barco para vir parar aqui no meio do mar e morrer afundado, afogado? Foi isso que ele falou? O que ele falou? Senhor, salva-me. A oração dele, de um posicionamento de um filho, de que sabe quem é o seu pai e sabe quem é Jesus, que por mais que ele possa atravessar a tempestade e se afundar, eu prefiro afundar perto de Jesus do que longe dele, porque perto dele, imediatamente Jesus estende a mão, segura ele e diz o quê? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora repara numa coisa, porque Jesus não diz para ele homem incrédulo, Jesus não fala para ele homem sem fé, Jesus não diz para ele homem que não tem fé. Ele falou o quê? Homem de pequena. Porque em nós, em todo homem, toda mulher, em toda pessoa, há pelo menos uma pequena fé para ser resgatado pelo Senhor quando começa a afundar. Todo homem, não há uma pessoa sequer que não tem uma pequena fé para ser resgatado pelo Senhor quando grita em oração sem se vitimizar e diz: Senhor, me salva, porque é só o Senhor que pode me salvar. Ele não olhou para os seus amigos, ele não olhou para os discípulos e fala: me socorre, porque não é Jesus, é um fantasma. Não, ele olhou para Jesus no meio do problema e disse: me socorre, porque eu sei quem tu és.
Mas ele afundou. Mas se for para eu afundar, eu prefiro afundar perto de Jesus. Porque pelo menos ele estende a mão imediatamente para me resgatar. Aqui eu abro 2 parênteses. O primeiro, quem nós somos quando a gente afunda? E quem nós somos quando um amigo, um irmão nosso afunda? De novo, ele afundou. Ele disse o que? Jesus me socorre. Primeira coisa que Jesus falou foi, deu sermão nele? Jesus pregou para ele 1 hora. Jesus botou ele de castigo? Não, Jesus matou ele. Não, Jesus mandou ele para o inferno? E por que a gente faz isso com os nossos amigos então? Quando eles estão afundando no meio da tempestade deles. Por que a gente chega lá perto deles e fala, aí, tá vendo? Eu falei para você, agora você vai para o inferno. Não, a gente não vai dar sermão. A gente vai, né? Aí os amigos dele, você vê que nem, aqui pelo menos o texto não diz que nenhum desses tentou ajudar. Mas talvez eles estavam lá dentro do barco dizendo, que loucura que o Pedrão está fazendo. Porque se fosse eu dentro do barco, mano, eu dentro do barco, você acha que eu ia me jogar na água? Amado? Não. Você dentro do barco, você ia olhar e dizer assim, não, o fantasma. Não, mas parece que é Jesus. Não, mas parece também que é um fantasma. Deixa eu andar sobre a água. Você ia falar isso? Mas talvez eles ficaram lá criticando ele, dizendo, o Pedro enlouqueceu, meu Deus do céu. Que o Pedro, no meio do caos, ele se jogou dentro da água. Sabe por quê, mano? É porque quem critica você, por até afundar, quando você anda sobre as águas, no meio da sua tempestade, não teve coragem de sair de dentro do barco. Não teve. Então só resta o quê? Criticar. Mas como a gente é filho de Deus, a gente entendeu o que é a família de Deus, a gente vai o quê? Ajudar. Esse é o nosso papel, amado. Porque tem tempestade que a gente vai passar, que Jesus vai fazer a gente andar sobre as águas e governar sobre ela, para poder orientar aqueles que estiverem passando pelas tempestades deles, e a gente poder chegar e dizer assim, na minha vez eu me joguei. Até deu uma afundada, mas Jesus estava lá, que Ele sempre está lá. Então aqui talvez, olha só, talvez Pedro olhou e disse assim, eu estou sozinho no meio do mar, eu estou começando a afundar. Sozinho. E a gente não se sente sozinho às vezes? Mesmo rodeado de amigos, a gente não se sente sozinho? E aí o que a gente olha? A gente olha para frente, mesmo tendo reparado no vento, mesmo tendo reparado nas ondas, a gente vê o quê? Jesus. Está em lá, Fagá? Está em lá? Bota lá para nós. Porque no meio da solidão, Jesus sempre está lá. Ele sempre está. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Canta comigo, amado. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Ele te ama, Ele te ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Mas a sua vida é de quem, amado? A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O plano é dele. O meu caminho é do Mestre. É dele. Minha esperança é meu Mestre. Calma, gente, calma, senta. Nós vamos acabar. A nossa vida é dele, porque o plano é dele. Embora o meu plano possa parecer estar se frustrando, o plano dele não se frustra na nossa vida. E no meio da solidão, ele sempre está lá, Igor. Embora, Fagá, a gente esteja olhando e a gente parece que a gente está sozinho, com um monte de amigo em volta. Porque tem situação na nossa vida que é só nós e Deus.
Tem coisa na nossa vida que é aqui, ó, nós e Deus, um pouquinho antes Ele mandou os discípulos, porque Ele queria ficar sozinho com o Pai para orar. Então tem problema na nossa vida que às vezes parece que os amigos tudo sumiram. Não, é Jesus falando assim, ó, agora é um assunto meu e seu. Meu e seu. Isso aqui é nós dois. Porque eu preciso te fazer passar por isso aqui para entender que você governa sobre toda e qualquer circunstância, seja boa ou seja ruim. Posicionamento de filho de Deus. Imediatamente Jesus estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí aqui talvez Pedro por algum instante tenha de fato duvidado de quem Jesus era. E se há uma coisa que nós não podemos fazer, amado, é duvidar de quem Jesus é. Jesus não falou para ele que ele não tinha fé. Até tinha uma pequena fé para se arrastar e vir até a igreja. E às vezes a gente acha que a gente não tem fé. Às vezes a gente parece que a nossa fé acabou. Porque a gente olha para tanto problema e a gente diz assim: será que a tempestade não parar, o problema não acabar, é a falta da minha fé? Quem já pensou isso? Porque só eu que tenho essa loucura na minha vida? De às vezes olhar e dizer assim: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Ou o que é certo que eu não estou fazendo? Será que a minha fé acabou? Será que eu não tenho mais fé? Será que a minha vida... O que vai acontecer comigo agora? Como é que eu vou passar por esse negócio? Pequena fé. Todos nós temos ao menos uma pequena fé para passar e enfrentar qualquer desafio da nossa vida com Jesus. Com Jesus. Segurando disso, homem de pequena fé. E quando entraram no barco, o que aconteceu? O vento cessou. E olha que interessante, porque a Bíblia não diz, a palavra não diz que Jesus pegou Pedro no colo e levou ele assim, ó, carregando. Não. Ele afundou, Jesus pegou. A Bíblia não diz que Jesus botou ele nas costas, o canga dele. Não. Carregando. Não. A Bíblia diz que os dois entraram no barco, então os dois juntos andaram sobre o mar. Por quê? Porque a minha pequena fé, embora eu esteja afundando, me faz continuar e chegar perto de Jesus, e com Ele do meu lado, passar pela minha dificuldade, andar com Ele no meio da minha tempestade, e chegar em segurança aonde? Dentro do barco. Com Ele. Eles chegaram juntos. Porque o que Jesus quer fazer é nos ensinar a passar pelas dificuldades da nossa vida, para poder chegar dentro do barco, e tudo aquilo que a gente passou de problema, de dificuldade na nossa vida, ser para revelar, próximo verso, para revelar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Verso 33, amado. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o quê? Por causa da tempestade, quem? Quem foi que andou sobre as águas? O Pedro. Aí eu quero andar sobre as águas porque eu quero viver um milagre especial. Mas eu às vezes não consigo entender que o meu andar sobre as águas é para produzir um milagre maior. É para fazer com que os meus amigos ao redor de mim reconheçam Deus como Pai. Lembra que a nossa vida não é mais minha? Então por que eu quero viver milagres só para mim? Porque até os meus milagres são para produzir virtude na vida dos meus irmãos. Porque até a solução dos meus problemas é para mostrar para os meus irmãos que os problemas deles também têm solução. E a solução é quem? O Filho de Deus, Jesus. O meu Jesus. O seu, o nosso Jesus. O nosso Pai. Então a gente não pode querer viver os milagres só para nós. E a gente também não pode ficar chateado quando a gente vê um milagre na vida de alguém. Porque o milagre na vida de alguém é para provocar em nós o quê? Fé. Para que a nossa fé seja alimentada. Porque a gente pode duvidar de um monte de coisa,
mas nós não podemos duvidar de quem é Jesus. Nós não podemos duvidar de quem é Deus na nossa vida. Nós não podemos duvidar que Ele é Pai na nossa vida. Nós não podemos duvidar que Jesus sempre está lá, no meio do caos, para produzir através de nós o quê? Virtude, fé, amor, para nos fazer entender aquilo que uma hora nós não entendíamos, para fazer a gente viver de fé em fé. Será que agora a gente consegue entender? Pedro, no meio da tempestade dele, andou sobre o mar, não foi? Ele não chegou no barco em segurança? Então o caos estava instaurado, ele chegou em segurança. Sabe aqueles problemas da sua vida que você achava que você nunca ia conseguir resolver? Você resolveu ou não? Alguns não, mas você passou sobre ele? Passou por eles, não passou? Isso não te produziu força? Isso não produziu em você mais fé do que você tinha? Isso não produziu em você mais virtude do que você tinha? Embora a tempestade não tenha parado na minha vida, eu sei o que é passar pela tempestade. Então agora eu também sei como é falar para um irmão meu, para um amigo meu, como é passar pela dele. Que por mais que o meu problema não seja resolvido, Jesus sempre está lá. Porque no meio da minha tempestade, talvez o que Deus mais quer em nós, não é resolver nosso problema, mas resolver a gente. Porque de todo problema não resolvido, talvez eu saia mais resolvido e mais forte para enfrentar um novo problema. Pedro enfrentou a tempestade dele e andou sobre o mar. Sabe o que produziu em Pedro? Produziu em Pedro, ele está dentro de uma cadeia, amado, preso, sabendo que ia morrer amanhã, e foi dormir. Foi descansar, porque o mesmo Jesus que chamou ele no meio da tempestade, quando ele andou sobre o mar, era o mesmo Jesus que ia estar com ele, mesmo que ele morresse, mas ele ia estar lá, porque é de fé em fé. Então produzir em Pedro uma virtude, de que por mais que ele tivesse dúvida se ele ia morrer ou não, ele não duvidou, nunca mais, quem é que estava com ele. Agora a gente consegue entender o que Daniel sentiu numa cova dos leões, olhar para um leão e fazer de travesseiro e dormir, porque sabia quem era o Jesus, o Deus que estava com ele, o Pai que estava com ele. Será que agora a gente consegue entender o que fez Jesus como um cordeiro morrer sem gemer, sem gritar, sem berrar? Porque ele não tinha dúvida de quem era o seu Pai. E o que a gente não pode ter é dúvida de quem é o nosso Pai, embora a gente tenha um monte de dúvida na nossa vida. Então isso produz em nós um problema resolvido ou não, mais força para olhar para tudo que acontece na nossa vida e ter a sensibilidade de que o Pai sempre está lá, pronto para nos dar segurança, para enfrentar nossos problemas e nos mover em direção a Ele. Amém, amado? Glória a Deus. Fica de pé para parecer que está acabando. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou lhe dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar.
acalmando o nosso mar. Mas o que Deus quer é nos fazer confiar enquanto o vento ainda sopra. O que Ele quer fazer é fazer a gente confiar nele enquanto a tempestade está acontecendo, enquanto as ondas estão batendo. E tem hora que a tempestade não vai cessar. Tem momento que a gente vai passar por problemas que não serão resolvidos. Mas a gente pode confiar enquanto o vento ainda sopra. A gente pode confiar enquanto as ondas ainda batem. A gente pode confiar enquanto o barco ainda balança. Só sai de dentro dele, sai de dentro do barco, vai para perto do Senhor. Nós precisamos chegar perto dele, porque perto dele, mesmo que a gente afunde, Ele estende a mão para nos dar segurança, para nos segurar. Então essa é a nossa pequena fé nas mãos de um grande Salvador, para a gente poder cantar para Ele que nós confiamos nele. Em Ti muralhas caem, portais se abrem, eu posso ir além do impossível. Em Ti não há limite, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a Sua voz. Não temas onda da tempestade, Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo Tu me guardas. Não temas onda da tempestade, Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo Tu me guardas. É Ele quem nos guarda, mano. Eu quero fazer 2 convites. O primeiro convite é para você que talvez esteja distante, esteja passando por uma tempestade na sua vida, e você entendeu isso, alguma coisa gerou em você a vontade de chegar perto de Jesus, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem estende a mão para nós no dia mau. Eu quero fazer esse convite para você. Abaixa as luzes aqui para nós, mano, por favor. Você que quer chegar mais perto do Senhor, mais perto de Jesus, porque hoje Ele chegou perto de você. Foi Ele que se dirigiu até você, e Ele está aqui se dirigindo até você, dizendo para você: vem, vem, pula do barco, pula desse barco que você acha que vai te proteger de alguma coisa. Levanta sua mão, você que quer talvez chegar mais perto de Jesus. Levante sua mão, eu vou insistir com você. Eu quero convidar você para vir aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar de verdade por você. Vem aqui, por favor. Quem quer chegar? Você que quer chegar mais perto, vem, levante sua mão, vem aqui, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Porque eu entendo o que é passar por tempestades, e eu sei o quanto às vezes elas doem, porque às vezes a onda bate, ela arrebenta com a gente. Mas o Senhor está olhando para nós, para vocês, e dizendo: eu estou aqui, vem. E eu quero orar por você que talvez esteja na sua tempestade, e talvez você esteja com dúvida de quem é Jesus, com dúvida do que Ele pode fazer, ou se Ele talvez vai resolver ou não o seu problema. Eu quero orar por você também, vem aqui na frente. Você que talvez esteja passando por qualquer tipo de tempestade na sua vida, você que quer entregar a sua vida ao Senhor, e você que está passando pela sua tempestade, você precisa de alguém para estender a mão para você e dizer: eu estou contigo no meio da sua tempestade. Onde tudo era belo, É. voltemos ao início.
quero orar pela vida de vocês. Mas eu não posso mentir para vocês, porque talvez alguns problemas não vão ser resolvidos. Mas o que o Senhor vai fazer é passar por eles, governar apesar dos problemas, passar por eles, governar sobre toda e qualquer crise da vida de vocês. Porque é isso que nós, como filhos de Deus, fazemos. Porque nós entendemos o Pai que nós temos e que Ele não deixa faltar nada. Ele não deixa faltar nada. E que a gente não precisa olhar para críticas ou para os elogios daqueles que estão perto de nós. A gente só precisa se jogar no mar, sabendo que Deus vai sustentar nossos pés para passar por sobre as águas em segurança. Amém? Ora comigo, igreja, por favor. Senhor, nós oramos, meu Pai. Eu peço a Ti que o Senhor venha libertar mentes aqui hoje. Que o Senhor venha libertar mentalidades escravas. Que o Senhor venha, Senhor, transformar entendimento. Produzir, Senhor, transformação de mentalidade. Para que consigam entender e viver como é ser um filho. Assim como Tu, Jesus, veio para nos ensinar como é sermos filhos. E que apesar dos problemas, apesar das coisas ruins, apesar das coisas boas, o Senhor não nos abandona. Porque o Senhor está sempre conosco. Senhor, eu oro, eu peço libertação de mente. Liberta corações aqui hoje, Senhor. Traz de volta a identidade que foi perdida. Traz de volta, Senhor, a coragem de um filho de Deus. Traz de volta, Senhor. Arranca todo o vitimismo que assombra a nossa vida. Mas nos faz, Senhor, olhar para o Senhor no meio da nossa tempestade. E eu declaro, Senhor, eu declaro aqui sobre a vida dos meus irmãos, que eles são abençoadores, são agentes de bênção. Que aonde eles colocarem os seus pés têm autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Que aonde eles colocarem os seus pés, eles governarão como filhos de Deus que são. Que aonde eles colocarem as suas mãos, Senhor, as suas mãos gerarão vida. A sua boca profetizará a virtude do Pai. As suas bocas profetizarão vida na vida das outras pessoas, na vida dos seus irmãos. Os seus ouvidos não serão mais abertos para barulho de vento, mas para a voz de Jesus. Os seus olhos serão luz e terão sensibilidade para olharmos uns para os outros e amarmos uns os outros. E a nossa boca, Senhor, profetizará a vida. Em nome de Jesus. Coloca a sua mão assim no seu coração. Você que está aqui todo mundo, toda a igreja. E vamos orar e vamos repetir assim: ó, Senhor, meu Jesus, eu me submeto ao seu senhorio. Eu aprendo contigo como é voltar a ser um filho de Deus. Guia os meus passos. Esteja comigo nos dias bons e nos dias maus, me dando força e me fazendo lembrar que a sua voz é maior que qualquer barulho de qualquer tempestade. E que mesmo que eu passe por ela, o Senhor estará comigo. Porque a minha vida é do Senhor. E o Senhor é o meu mestre. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão aqui na frente, ó. Vocês estão aqui na frente, vocês não caminham sozinhos. Vocês não caminham mais sozinhos. A partir de hoje, se vocês achavam que a vida de vocês era solitária, qual que é o seu nome? Suelen. Se você achava que a sua vida era solitária, não é mais. Não é mais. Sabe por quê? Todos vocês, olha para lá, para a igreja lá, olha, pode olhar para frente, vira. Olha a sua família que vocês têm. Olha a família que vocês têm. Agora vocês podem seguir aqui, ó, com os nossos staffs. O Dico está lá. Te amo, meu amigo, você é 10. Pode seguir eles lá, ó. Vocês vão ser recebidos ali. Vamos lá, rapidamente. Amados,
Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Por mais uma quinta governe. Pastor Mel que não pôde estar, ele está em São Paulo, mas ele mandou um beijo, um abraço lindo para vocês. Lindo. Ele está lá com o Guest Worship, mas ele ama vocês. Vocês sabem disso. A voz dele, quando ele diz, meu amigo, né? Então, todos nós somos amigos do Pastor Mel. Amém? Então, ele ama vocês, ele mandou um beijo para vocês. Na próxima quinta estará conosco, em nome de Jesus. Se Deus permitir, e a agenda dele também. Amém? Vão em paz, estendam a mão assim, sinal de receber. Que a graça do nosso Senhor, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. E que o nosso caminho, os nossos pés, nossas mãos, nossos sentidos todos sejam governados pelo Senhor. Em nome de Jesus, vão em paz, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Boa noite, não saiam da igreja.